Olá, eu sou a doutora Josiane Lozzi, cirurgiã dentista e gerente nacional de educação clínica da Solvento. Uma pergunta que eu sempre ouço dos colegas é: tá, mas na prática, como que esse material funciona? E por isso nasceu o Solventum Clinical Insights, uma série que traz casos clínicos, protocolos e aplicação real para impulsionar a sua prática clínica. Seja bem-vindo ao nosso canal. Vou começar com uma pergunta incômoda. Qual a última vez que você utilizou verniz de flúor no seu consultório? Se você travou para responder, você não está sozinho. No Brasil, a gente vê que essa é uma ferramenta excelente, mas muito subutilizada. E muito disso por conta da experiência ruim que os vernizes trazem para os pacientes. Fica comigo nesse vídeo que eu quero te explicar quando você pode utilizar e como você pode utilizar essa ferramenta maravilhosa para oferecer no seu consultório. A maioria dos pacientes, em algum momento da vida, vai passar por situações ali em que tem essa hipersensibilidade dentinária. Então, a dor ao tomar algo gelado, algo quente, às vezes algo ácido, ou a dor ali com o jato de ar que a gente coloca. Então, todas essas situações aí podem ser excelentes indicações para utilizar o verniz. E a gente tem a indicação ali também do alto risco à cárie. Só que quando a gente fala de alto risco à cárie, geralmente a gente pensa muito ali no açúcar e na higiene do paciente, né? Mas tem outras situações que dá para a gente estratificar melhor. Então, olha só, pacientes que passam ali por algum motivo, né, por uma situação em que essa desmineralização constante está acontecendo. Bom, por exemplo, pacientes, claro, com o histórico de atividade de cárie, né, então paciente realmente que exige uma conscientização sobre higiene, sobre alimentação. Então, sempre, claro, a gente tem que ter essa visão holística aí do paciente e fazer esse tratamento holístico, mas o verniz de flúor é uma excelente indicação aí para esses casos também. Pacientes com dietas ácidas e cariogênicas, então, não só ali o paciente de pediatria, mas, por exemplo, hoje a gente tem os esportistas, os corredores, né, que têm aquela alimentação muito ácida, usam muito bebida ácida, usam ali aqueles carboidratos de alta absorção, de rápida absorção. Então, isso tudo aí contribui bastante para essa desmineralização constante ali da estrutura dentária. Usuários de medicações emagrecedoras, né? Cada vez mais a gente está vendo aí usuários daquelas canetas emagrecedoras e elas alteram o fluxo salivar, elas causam xerostomia. Então, são pacientes que requerem também a nossa atenção. Outras medicações que também alteram a quantidade e a qualidade da saliva. A gente pode aqui dar como exemplo algumas medicações antihipertensivas, alguns antidepressivos, alguns ansiolíticos. Então, sempre é interessante a gente diagnosticar muito bem o paciente, entender o paciente para saber como a gente pode ajudar a proteger ali a saúde bucal dele. Pacientes com refluxo, pacientes que passaram por cirurgia bariátrica, pacientes oncológicos, né, que estão fazendo ali o tratamento oncológico, às vezes radioterapia de cabeça e pescoço, então também são pacientes que requerem bastante atenção nesse sentido. Paciente ortodôntico, né, que está utilizando bracket, mas não só bracket, alinhador também. O paciente usuário de alinhador, às vezes ele vai almoçar ali com os amigos e não escova o dente e coloca o alinhador logo depois. Então, tudo isso requer bastante a nossa atenção. Fora, claro, né, os pacientes da odontopediatria, pacientes especiais. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso aqui? As indicações são muitas, né? É um produto realmente que, se a gente souber utilizar, uma ferramenta que a gente souber entregar mesmo ali para o paciente, a gente entrega saúde, a gente entrega um bom tratamento para o paciente. Bom, mas os vernizes até então, eles tinham vários inconvenientes ali, né? Então, era muito desconfortável para o paciente, ele tinha ali, a maioria, né? Tinha essa textura muito pegajosa, uma textura áspera, então ele formava aquela película mesmo sobre os dentes, né? E era muito comum ver o paciente passando a unha ali para tirar aquilo logo, porque ficava agoniado com aquilo. Sabor e aroma desagradável, então por mais que colocasse sabor de cereja, morango, melão, ele tinha um residual amargo, então isso incomodava muito a maioria dos pacientes.
um ponto crucial, o tempo de espera, né, desses vernizes era ali de 4 até 6 horas. Ele precisava ficar aderido ali por esse tempo para realmente entregar uma qualidade e uma eficiência. A aparência antiestética, alguns desses vernizes eram inclusive amarelados, né? Então o paciente incomodava bastante aí com tudo isso. E foi pensando nisso que a Solventum desenvolveu o Clean Pro Clear. E o Clean Pro Clear, eu vou confessar aqui para vocês que ele é tão diferente de qualquer verniz que ele mal parece um verniz, mas ele é. Ele tem a mesma eficácia que a gente vê aí dos vernizes, em alguns casos, em algumas categorias até superior, e um produto completamente diferente. O que eu posso falar para vocês aí? O primeiro ponto para explicar o que mudou é a gente entender que os vernizes tradicionais, eles são à base de colofônia. Tá, o que é colofônia? Então, colofônia é essa matriz resinosa, pegajosa, que ficava ali aderida, segurando o flúor no dente, mas ficava ali aderida. Então, era o que mais incomodava os pacientes. E o que mudou no Clean Pro Clear foi que a gente desenvolveu uma tecnologia à base de água. E por que ele funciona? Eu gosto de usar uma analogia para explicar, que é a analogia do mel com sal e da água com sal. Então, quando eu misturo o sal, como se o sal fosse o flúor, né? Quando eu misturo o sal no mel e coloco na boca, imagina que eu vou precisar dissolver todo aquele mel ali, porque o sal está preso naquele mel, ele aprisiona aquele sal ali. Então, eu vou precisar dissolver tudo aquilo para poder sentir um pouquinho do gosto do sal. Inclusive, eu vou precisar de uma concentração muito grande de sal para sentir um pouquinho do sabor salgado. Já se eu coloco esse mesmo sal na água e coloco na boca, eu sinto imediatamente porque o sal é solúvel. Isso explica por que os vernizes convencionais, né, com a colofônia, eles precisam ter ali em torno de 22.000, às vezes 22.600 ppm de flúor, para entregar uma quantidade muito menor de flúor de fato solúvel. Enquanto que no Clean Pro Clear, mesmo tendo ali uma concentração inicial de 9.500, 100% desse flúor está disponível ali para interagir com a superfície dentária. Então, eu tenho um verniz realmente, apesar da concentração inicial parecer ali ser mais baixa, ele entrega a eficácia realmente similar ou superior aos vernizes convencionais e com muito mais conforto. E olha que interessante, os vernizes tradicionais, né, por ter essa colofônia aprisionando ali o flúor, eles precisam de um tempo de contato muito maior. Então, por isso a questão das 4 horas sem se alimentar, sem beber água, 6 horas sem se alimentar, sem beber água, porque de fato ele precisa daquele tempo de contato ali para conseguir alguma eficácia. Já no Clean Pro Clear, depois que você aplicou, liberou o paciente, 15 minutos depois, ele não tem restrição alimentar nenhuma mais. Então, esse é um ponto crucial para a gente entender ali os benefícios do Clean Pro Clear. Ok, e como que eu aplico esse Clean Pro Clear? Então, claro, sempre que a superfície do dente estiver o mais limpa possível, melhor vai ser a ação dele. Então, eu faço ali uma profilaxia sempre que possível, ou nos casos onde isso não é possível, no mínimo uma escovação. Então, deixo a superfície ali limpa, dentro do que for possível, na situação que você tiver. E aí, ele vem nessas unidoses. Essa unidose você vai apertar o blister e o conteúdo que estava lá dentro do primeiro blister, ele vai para o segundo e é liberado. Então, você pega o pincel ali e passa na superfície dos dentes, como a gente vê aqui nessa aplicação. Então, eu passo ali na vestibular, na oclusal do paciente, ele tem um ótimo poder de migração, então, apesar de aplicar, às vezes, apenas em algumas áreas, ele migra muito bem para as interproximais. E 15 minutos depois de fazer essa aplicação que vocês estão vendo, que é extremamente simples, o paciente está liberado para comer e beber o que quiser. Então, sempre perguntam dessa questão de 15 minutos de tempo de contato significa que eu tenho que ficar 15 minutos ali com o paciente com a boca aberta, com o Clean Pro Clear? Não. Depois de aplicado, você pode liberar e 15 minutos depois ele pode viver, ele pode comer e beber, tá? Então, essa é a questão aí do tempo de contato desses 15 minutos. Ok, então vamos falar agora de algumas evidências, né, desse Clean Pro Clear, porque como ele é tão diferente de todos os outros vernizes que existem, será que ele funciona tão bem assim, né? O que a literatura está mostrando para a gente? Então, aqui a gente vê um estudo muito interessante da doutora Lívia Tenuta, lá da Universidade de Michigan. Inicialmente, ela mediu aqui a concentração total de flúor.
tá? Em 3 vernizes à base de colofônia e aqui esse terceiro que é o Clean Pro Clear. O que que a gente vê aqui? Que os outros vernizes, olha só, eles chegam ali em torno dos 22.600 ppm de flúor. E quando a gente olha o Clean Pro Clear, ele tá ali com 9.500, então parece pior, né? Porém, quando a gente olha a quantidade de flúor solúvel, que é o flúor que importa, é o flúor que está pronto para reagir, para interagir com a estrutura dentária. Ele tem ali 100% de efetividade, enquanto os outros, à base de colofônia, tem, olha só, 7,1%. Então, daqueles 22.600 ppm, 7,1% é o que realmente ele está entregando de flúor solúvel. Isso significa que ele, apesar de ter 22.600 ppm de flúor, ele vai entregar ali em torno de 1.600, né, ppm de flúor solúvel, ou seja, muito abaixo dos 9.500 do Clean Pro Clear. Então essa é a jogada. Olha esse outro concorrente, ele entrega 0,2% de flúor solúvel, 6,9% de flúor solúvel. Pessoal, de 0,2 para 100%, é uma diferença gritante, né? Então, esse é um ponto bem interessante que a gente tem aqui. Bom, e quando a gente olha, né, essa concentração de flúor ligado ao esmalte desmineralizado ali, olha só o que a gente vê. Muito menor nos outros vernizes à base de colofone. E isso em 4 horas ali de tempo de contato. E olha só o Clean Pro Clear, né? 15 minutos depois da aplicação, ele entrega ali uma quantidade muito maior, né? Então, a efetividade dele muito melhor. Tá, e nos casos de sensibilidade, né? Do alívio ali da sensibilidade que o paciente possa ter. Ele é um agente que oblitera, né, que faz ali o depósito realmente de minerais nos túbulos dentinários que estão expostos, né? Então, ele é um agente obliterador. Existem, claro, ali os dessensibilizantes de ação neural, ele é um tipo de dessensibilizante que é obliterador, tá? Então, isso é interessante vocês terem em mente. Pergunta muito frequente que sempre vem pra gente aqui: eu posso utilizar em paciente que tem hipersensibilidade, vai fazer clareamento? Pode, tá? Então, ele não atrapalha de forma alguma a ação do gel clareador. Então, mesmo sendo um agente obliterador, ele não atrapalha a eficácia ali do clareamento e pode ser utilizado sim, tá? Então, esses são pontos interessantes. Aqui a gente mostra, olha só, o comparativo de um verniz à base de colofônia, né? Mostrando ali o score para intensidade da dor de alguns pacientes que foram analisados, e aqui em azul o Clean Pro Clear. O que que a gente vê? Que é muito parecido, né? Então, Clean Pro Clear e um verniz de flúor convencional com colofônia, com todos aqueles desconfortos, nesse caso aqui do alívio da hipersensibilidade, ele age ali de forma parecida. Então, em resumo, né, a gente tem que todas aquelas indicações, né, só lembrando que todos esses pacientes aqui estão passando pelo seu consultório. Com certeza você tem caso de paciente passando essa semana aí no seu consultório que estão em alguns desses grupos aqui. Então, amplas indicações, né, é um produto muito interessante de se ter na gaveta ali para ajudar realmente, né, esses pacientes que sofrem por esse processo ali de desmineralização mais constante, sem todos esses fatores negativos aqui, né, do desconforto do paciente, do aroma do sabor desagradável, das 4, 6 horas de limitação de alimentação, da aparência antiestética, tudo isso. E a gente vai para o Clean Pro Clear, que, resumindo aqui, não tem colofônia, então aquele aspecto, aquela experiência, né, áspera, desagradável do paciente não tem, né, então é como se fosse ali realmente um verniz completamente transparente, confortável de aplicar, é uma experiência muito agradável ali para o paciente. Ele tem, apesar de ter menos fluoreto de sódio, né, inicialmente ali que são os 9.500 ppm de flúor, ele tem a eficácia superior ou similar aos vernizes convencionais. 15 minutos depois da aplicação, vida normal para o paciente, sem restrição alimentar, e ele está disponível em 3 sabores: o melancia, que é esse vermelho aqui, o de menta, que é o verde, e o sem sabor, que é um sem sabor, na verdade, ligeiramente adocicado ali, bem agradável também, que é esse cinza aqui. Então, acho que a experiência do paciente pode, inclusive, começar nisso, né, de você dar a opção ali de qual sabor você prefere hoje, né, o melancia, menta, sem sabor. Então, é uma ferramenta fantástica para pacientes que estão aí no seu consultório, que já estão chegando aí na sua cadeira e que podem realmente ajudar ali no fluxo do seu consultório. Bom, e
eu não poderia deixar de, pelo menos, mencionar aqui o restante dessa família Climpro, né? Então, as pessoas perguntam muito ali sobre o Climpro Prof Powder, o Climpro XT Varnish, o Climpro 5000. Se eu tivesse que resumir em poucos pontos aqui cada um, só para que a gente tenha no radar, né? Climpro Prof Powder é um pó para profilaxia diferente do bicarbonato ali que é usado nos jatos. Ele é um pó de glicina, então extremamente suave, adocicado, uma experiência muito agradável para o paciente. E por não ser um bicarbonato, ele pode ser usado em limpeza supragengival, mas subgengival também, que é uma contraindicação do bicarbonato. Aqui a gente tem o Climpro XT Varnish, que é um verniz ionomérico modificado por resina, então ele vai ter uma ação ali mais sítio específica. Ele fica aderido por 6 meses aonde ele é aplicado. Então ele tem, claro, o flúor por conta da parte ionomérica dele, mas cálcio e fosfato também. Então, daquelas lesões de mancha branca ao redor de bracket, é interessante a gente aplicar, ou para prevenir essas manchas de aparecer. Nas áreas de recessão gengival, que tem bastante sensibilidade, a gente quer um tratamento ali que fique ali por 6 meses, é interessante também, como selante de fóssulas e fissuras, então é um produto ali que tem essa ação mais sítio específica. Climpro 5000 é um creme dental, né? Então ele é um creme dental de uso caseiro, o paciente vai usar em casa, por uma prescrição realmente do profissional. Tem 5.000 ppm de flúor e tem cálcio e fosfato junto ali. E a grande diferença dele, né, a tecnologia dele, é que dentro aqui da embalagem, flúor, cálcio e fosfato não se misturam. Então, realmente, só em contato com a saliva, a gente tem essa patente, que só em contato com a saliva, flúor, cálcio e fosfato são liberados para interagir com a estrutura dentária. Então, também é um recurso ali, né? Uma ferramenta que pode ser bem interessante para esses pacientes aí que passam pelo seu consultório. Bom, e a gente termina por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado a clarear um pouco e que vocês possam entender essa questão de como o verniz de flúor é uma ferramenta interessante aí para o seu consultório. A gente fica aqui e até a próxima. Se você está gostando desse conteúdo, já segue a Solvento nas redes sociais. Lá a gente posta casos, dicas e novidades. Fica de olho porque tem muito mais vindo por aí.